Palavra de Deus em Romanos 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Senhor, que nós possamos realmente, a partir da Tua Palavra, entender como podemos ser cristãos em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, para que a nossa vida seja um eterno, perpétuo testemunho da Tua glória derramada sobre nós, ó Pai. Pai, ajuda-nos, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, Cristianismo Corandeiro, e o subtítulo, Em todo tempo, em todo lugar, todas as coisas para Deus. Por que cristianismo corandeiro? Porque, na verdade, a gente está explicando ao longo dos meses, quem esteve aqui nas semanas, esse título, corandeiro, essa expressão, ela pode ser traduzida por estar diante da face de Deus, ou viver perpetuamente, todo o tempo, diante da face de Deus. Então, a minha proposta com esse título é lembrar que há um tipo de cristianismo, que na verdade não é cristianismo, que se esquece disso, que faz as pessoas esquecerem disso, de que tudo que a gente faz, todo o tempo, nós estamos diante da face de Deus. Isso tem implicações, isso tem a ver com o que a gente vai fazer de fato. Então, para provocar essa reflexão, mostrando que há um falso cristianismo que faz esquecer disso, mas a Bíblia vai nos mostrar que todo o tempo todo, tudo que fazemos, estamos perante a face do Todo-Poderoso. Essa expressão, corandeiro, é uma expressão latina, que ela é antiga, na verdade, usada na igreja. Os pais da igreja falaram sobre esse assunto, e Calvino e outros reformadores resgataram essa expressão, principalmente na ideia da oração, de que estamos sempre perante o nosso Deus, por isso podemos nos voltar para Ele e encontrar nele refúgio a todo momento. E eles estão fazendo isso pautados na Bíblia. A Bíblia vai apresentar esse Deus que se revela, se mostra, e mesmo quando nós não o percebemos, Ele garante que lá está, e que nós estamos perante Ele. Essa é a ideia dessa expressão latina, corandeiro, vivendo diante da face de Deus. Por que é importante refletir sobre isso? Porque a gente tem que pensar, antes de pensar como fazer, o que é isso, qual é o problema, qual é a doença. A gente tem que tentar identificar no nosso tempo, no país onde a gente vive, nossa cultura, aquilo que é contrário à nossa fé, e dar as respostas que sempre foram dadas, as respostas cristãs. As respostas estão prontas, a gente só precisa identificar o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer. Qual é o risco? Tem um gráfico, pode passar por favor, menino. Eu não vou me deter muito, eu só tentei ilustrar, porque às vezes é mais fácil ver o desenho do que ouvir palavras, né? A gente até brinca com isso, né? A gente fala, entendeu o que é o desenho, né? Então eu tentei pegar um desenho que fizeram que me ajudou para ajudar todos nós. O que acontece? Eu usei esse slide até ontem no fórum, falando um pouco sobre isso, mas por outra questão. A vida sempre foi compreendida pelos nossos irmãos cristãos como sendo uma unidade. A vida é uma única coisa, só que há diferentes aspectos nela. Há áreas distintas, mas que não estão separadas entre si. É uma coisa, a vida é única. Às vezes a gente até diz isso sem pensar assim, a minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida sentimental. A gente não tem múltiplas vidas, nós temos uma vida, mas tem esses aspectos, é só uma maneira de falar, não está necessariamente errado. Mas o problema é que, com o passar do tempo, e professores de história podem explicar isso muito melhor do que eu, mas aconteceu uma mudança. Numa tentativa de preservar o que era chamado da esfera da graça, foi feita uma divisão do que era a esfera da natureza. Então o que aconteceu? Foi feita uma divisão de 2 pavimentos, como se fossem 2 andares. A princípio, para dizer que a esfera da graça era superior. Muitos fizeram isso para tentar defender a fé, entre eles, inclusive, Tomás de Aquino. Para dizer que essa esfera da graça é superior, então isolou. Então o que é a esfera da graça? Deus, a fé, a igreja. O que é a esfera da natureza? Trabalho, dinheiro, coisa normal do dia a dia. Só que essa divisão, por isso a palavra dicotomia, ela ficou rígida. Parecia que as 2 áreas não se tocavam mais com o tempo. Esfera da graça é uma coisa, esfera da igreja é outra. E isso explica muitas coisas que a cristandade, o cristianismo fez como instituição, como igreja durante muito tempo. Pode explicar por essa divisão. Achar que a esfera da graça é superior e ela está isolada em outro lugar, dentro do dia a dia, da esfera da natureza.
Mas o que aconteceu? Nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos, que alguns vão chamar de pós-modernidade, hipermodernidade, a gente ouve essa palavra toda hora, essas expressões, né? Mas de fato, não importa o nome, nós estamos numa época agora um pouco diferente. Essa divisão, ela se mantém, só agora trabalhando na esfera de privado e público. A esfera da graça virou privada. E a esfera pública é pautada pela natureza. Mesmo numa época nossa, como nós vemos, tão mística, que as pessoas acreditam em cristais, duendes e sei lá mais o que. Isso passa a ser da esfera privada. Então, parece que a vida cotidiana está restrita ao que a gente chama de natureza. Não tem nada a ver com a minha fé. E aí, qual é o risco disso? A gente passa a achar que cristianismo, que fé cristã, é o que a gente faz só no domingo. Então, no domingo, eu faço o que é sagrado. De segunda a sábado, eu faço o que é profano. Essa visão não é a visão bíblica. E de forma nenhuma é a visão cristã adequada. Mas esse risco, ele é real. Infelizmente, muitos cristãos vivem essa dicotomia. Dois tipos de vida. E aí, por isso que muitas vezes, a nossa mensagem ao mundo não encontra base. Porque para o mundo, essa mensagem é esfera privada. Você crê nisso? Tudo bem. Acredite nisso na sua igreja, lá na sua casa, na sua família. Aqui é a esfera pública. Aqui não é lugar de fé. Como se só isso fosse fé. Então a gente não pode cair nessa armadilha dessa divisão. Achar que aquilo que eu faço na igreja, somente isso é vida cristã. O cristão, tudo o que ele faz, tudo o que ele pensa, tudo o que ele planeja, tudo o que ele sonha, é vida cristã, é santo. E aí eu quero dizer por quê. Pastor, então prova nas Escrituras. Os dois pilares para essa verdade, para essa fundamentação da nossa vida, o primeiro pilar é de que Deus não tem nada oculto aos seus olhos. Nada está escondido de Deus. Não há uma esfera da vida humana, não há uma esfera da criação que Deus não a observe, não a conheça. O salmista fala sobre isso. Salmo 139, versos 7 e 8. Vocês vão poder ler comigo? Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. A poesia do salmista é muito forte, porque ele vai chegar a dizer que se eu estivesse no inferno descansando, lá Deus está também. Jesus fala sobre isso numa parábola. Ele vai dizer que havia um homem rico e Lázaro, um homem pobre. Os dois morrem. Cada um tem um destino, de acordo com aquilo que eles fizeram aqui nessa vida. E ele vai explicar que o homem rico, que está sendo atormentado porque ele viveu de forma indiferente a Deus, pede a Abraão, que ali o seio de Abraão simboliza a presença de Deus: deixa Lázaro tocar minha boca com o dedo com água. Parece que Jesus está corroborando com a palavra do profeta, do salmista, para dizer: não importa onde, qualquer esfera da criação, até o lugar onde aqueles que não temeram a Deus são condenados a estar isolados de Deus, isolados de certa forma, porque Deus está presente, Deus conhece, não está oculto a Deus, nada está escondido aos olhos de Deus. Ou seja, a minha vida cotidiana, o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço na escola, como eu me relaciono, tudo está aos olhos de Deus, nada está oculto, nada está fora da sua atuação. E o outro pilar, não só nada está oculto a Deus, como tudo pertence a Ele. Salmo 24, nós lemos aqui, o que diz o verso 1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Bem, a palavra plenitude não deixa dúvidas. Não há nada na criação que não pertença a Deus. Não há nada na criação que não pertence a Deus. Abraham Kuyper, um autor que eu tenho lido bastante para tratar desse assunto, para preparação para esse congresso, ele vai explicar isso. Ele foi um pregador, um pastor, e durante um período de 4 anos ele foi primeiro-ministro da Holanda, entre 1901 e 1905. Olha o que ele diz: não existe uma só polegada em todo o domínio de nossa vida humana, da qual Cristo, que é soberano de tudo, não proclame minha. Tudo pertence a Deus. Então, se nada é oculto a Deus, tudo é dele, tudo pertence a Ele, a questão é: qual é o nosso papel como cristãos? Por que as coisas então não funcionam como estão? Como deveriam funcionar, melhor dizendo. Por que elas estão como estão? Por que elas não funcionam de forma adequada? E qual é a solução para isso? É para responder essas perguntas, que na verdade não são perguntas só de um cristão, são perguntas de qualquer ser humano. De onde nós viemos,
Por que as coisas são como são e para onde elas vão? Essa é a pergunta da humanidade, que nós entendemos a partir da Bíblia, que é um tripé, um pilar para nos explicar isso e como agir diante disso, que é o que nós conhecemos como criação, queda e redenção. Esse é o pilar, é a lente pela qual nós temos que enxergar a realidade, é a maneira pela qual nós vamos entender nosso papel como igreja, fora do muro da igreja. Papel como igreja, quando a gente está trabalhando no escritório, quando a gente está atendendo um cliente, quando a gente está firmando um novo contrato na empresa, ou quando a gente está cuidando dos filhos em casa. Nós temos que entender esse papel à luz da criação, da queda e da redenção. O Evangelho, ele precisa ser a paixão que inspira toda a nossa experiência. Tudo que a gente faz tem que estar inflamado, movido pelo nosso conhecimento de Deus, pelo Deus que se apresenta a nós, pelo Evangelho que nos manifesta. Então, é nesse tripé, nessa divisão, que eu quero apoiar justamente como fazer isso que Deus quer de nós, então, e o que Ele nos chama para fazer. Então, passando pelo primeiro, que é a criação, nós temos que nos lembrar que para ser realmente cristãos que vivem com a consciência de estar perante Deus, estão atuando em todas as esferas da vida, nós temos que nos lembrar todos os dias de que Deus criou todas as coisas como sendo boas e com um propósito definido. Vamos falar isso? Deus criou todas as coisas como sendo boas e com um propósito definido. Por que eu botei em negrito algumas palavras dessa expressão? Porque justamente essa é a ênfase que a gente tem que dar. Deus criou tudo. Não tem nada fora do que Ele criou. Vamos ver isso daqui a pouco. Ele criou tudo como sendo bom. E isso, para muitos que não conhecem o Evangelho, pode soar esquisito. Se Ele criou como sendo bom, por que as coisas não são boas? A gente vai explicar isso quando a gente falar daqui. E qual é o propósito? Deus criou as coisas com um propósito. Não é aleatório. Não é ao acaso. Bem, a Bíblia vai apresentar isso da seguinte forma. Gênesis capítulo 1, versos 27 a 31. Vai tratar justamente sobre a criação e as implicações disso para nós como cristãos. O Gênesis tem a ver conosco, porque de Gênesis e Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então olha o que diz a palavra de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, e o dia sexto. Deus criou todas as coisas como sendo boas, com um propósito. E qual é o nosso papel nisso? O que Deus está falando para a gente acerca disso? Bem, como Criador, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Como Criador, Deus tem autoridade sobre elas. Já contei aqui essa história, inclusive, o pastor Juque já contou também a história do inventor do automóvel. Os irmãos já devem ter ouvido. Na época que o automóvel foi inventado, os mais jovens talvez não saibam disso, o automóvel nem sempre existiu. Tá? Um dia as pessoas andavam. Porque hoje a gente não anda mais, a gente só dirige para os lugares, né? E inventaram o automóvel, e era uma mudança radical, né, na sociedade, né? E só tinha no começo o automóvel quem tinha muito dinheiro, porque eram poucos exemplares e caríssimos. E um jovem muito rico comprou um automóvel, só para passear, e o automóvel deu um problema. Bem, não existiam mecânicos, né? Tinha acabado de ser inventado. E ele também, como dono, também não conhecia muito do carro, mas ele desce, tenta mexer no carro assim mesmo, e ele tenta mexer, não dá muito certo. Passa um senhorzinho, olha para ele mexendo, olha para o carro e fala assim: faz isso assim, assim. Ele olha para aquele senhor e pensa: o que um homem idoso entende de tecnologia? De um negócio tão avançado como o carro, um negócio tão moderno? Esse homem não entende nada disso. Ignora o conselho e continua mexendo. O homem idoso sai e continua andando. Depois de um tempo ele pensa: bem,
Não custa nada fazer o que ele mandou fazer, né? Ele faz, o carro funciona. Ele fica espantado, entra no carro e vai atrás. Como ele está de carro, ele alcança o Senhor na estrada. Chega e fala assim, dá licença. O Senhor mandou mexer, funcionou o carro. Como é que é isso? O que o Senhor sabe de carro? Aí ele fala, aquele Senhor, prazer, eu sou Henry Ford, eu inventei esse carro. Ele era o projetista, ele era o criador. Por isso ele tinha autoridade para dizer como funciona. Deus é o criador de todas as coisas, por isso Deus tem autoridade para dizer como tudo funciona. Não é como a igreja funciona, é como tudo funciona. Ele tem autoridade como criador. E ele nos colocou como mordomos disso. Ele nos deu o papel de cuidar. É isso que ele está falando aqui em Gênesis, através da boca do escritor, de Moisés. Está dizendo o seguinte, olha só, todas as coisas foram criadas, e agora eu vou dizer para vocês o que vocês têm nisso, qual a participação nisso. Que muitos estudiosos vão chamar de o pacto da criação. Nosso Deus é um Deus pactual, que firma votos, alianças com o seu povo. E essa aliança não começa com Abraão. Abraão é uma aliança especial, específica de salvação. Mas Deus firmou uma aliança anterior, que é a aliança da criação, que tem 3 mandatos. Eu, inclusive, já falei sobre isso em outras oportunidades. Que eu quero agora que você veja aqui qual é o nosso papel então. Se eu tenho consciência que Deus criou tudo, e Ele tem autoridade sobre a criação, o que Ele me chama para fazer? Primeiro, há um mandato espiritual aqui. Esse pacto é um mandato espiritual. O texto diz lá no verso 28, então Deus os abençoou e lhes disse, Deus falou com o homem e com a mulher. Meus irmãos, nenhum outro ser criado é criado à imagem de Deus. Nenhum outro tem o privilégio de se relacionar com Deus de forma tão pessoal. A criação adora a Deus, mas só homens e mulheres criados à sua imagem podem se relacionar com Ele. Então Deus falou conosco. Ele tomou a iniciativa de criar um relacionamento. Então, Deus quer que nós, primeiramente, estejamos atentos a isso. Ao fato que temos uma responsabilidade com Ele. De estarmos nos relacionando com Ele. Mas esse mandato também passa por um aspecto chamado social, mandato social. Ele diz no verso 28 também, frutificai e multiplicai, enchei a terra. Ele não está falando simplesmente de famílias grandes. Obviamente, naquele período isso era muito importante, né? Famílias grandes onde havia pouca gente. Ele não está falando disso. Ele está falando justamente da transmissão, de levar adiante esse compromisso, de ser cuidador da criação. Deus está dizendo para Adão e para Eva, nossos representantes lá, eu criei todas as coisas. Agora, vocês encham a terra e transmitam isso. Levem isso adiante. Levem essa mensagem e esse cuidado adiante. Adão e Eva foram colocados como mordomos daquele jardim, e foi dito para eles que eles deveriam crescer e frutificar, e deveriam transmitir essa responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade diante do outro, de transmitir a verdade. Transmitir a verdade de que Deus criou todas as coisas, e por isso Ele tem autoridade sobre elas. Mas também há um mandato cultural. Esse talvez seja um dos que menos é falado, infelizmente, nas igrejas evangélicas do nosso tempo. Deus diz no verso 28 e no verso 30 ele repete as expressões como sujeitai, dominai, serão para o seu proveito. O que ele está dizendo? Bem, alguns achavam erradamente que dominar e sujeitar é explorar. Ele não está falando sobre isso. Porque ele não nos fez donos da criação, nos fez mordomos dela. O mordomo faz o que ele quer? Eu sempre lembro do mordomo mais famoso que é no cinema, que é Alfred, mordomo do Bruce Wayne do Batman. Não importa o que o Bruce Wayne faça, o Alfred está sempre ali perto para ajudar. O Alfred pode um dia acordar e dizer, Senhor Bruce, essa casa não é mais sua, porque eu vendi essa casa. O Alfred pode um dia dizer, Senhor Bruce, eu fiz o seguinte, eu peguei todas as suas roupas, joguei fora, comprei roupas novas, melhores, porque elas estavam muito desatualizadas. Não. O Alfred serve como mordomo e o Bruce diz, Alfred, vai lá e compra roupas para mim, por favor. Preciso que você compre umas roupas novas, preciso que cuide dos carros e assim por diante. Deus nos fez mordomos da criação, não donos dela. Por isso nós fazemos o que fazemos de acordo com o projeto dele. O projeto dele para a criação. Então nós temos responsabilidade diante da criação. O mundo que é criado, entenda isso, meus irmãos, o mundo criado não é mau. Ele é bom. A Bíblia diz que Deus criou como sendo bom. Vou daqui a pouco chegar no problema. Daqui a pouco chegar no problema. Deus criou como sendo bom.
E criando como sendo bom, ele disse: agora vocês peguem isso que eu criei e produzam. Então, quando alguém pega uma substância de uma planta, de um animal, de algum lugar, e faz um remédio, ele não sabe, mas ele está cumprindo justamente esse aspecto do mandato cultural de Deus. Ele está produzindo o que a gente chama de cultura. Quando o homem criou ferramentas para facilitar seu trabalho, ele estava cumprindo esse propósito de Deus, mesmo sem saber, em muitos casos. Isso vai começar a nos mostrar, então, que quando você e eu estamos naquilo que a gente considera trabalho comum, trabalho que não é da igreja, se nós estamos de acordo com esses parâmetros, sabendo que Deus criou todas as coisas, nos colocou como mordomos, estamos trabalhando para Deus. Então, quando você está lá, deixa eu ver se está aqui, acho que não está aqui. Cadê a Márcia e o Wagner? Estão aqui? A Márcia e o Wagner estão lá, por exemplo, como dentistas. Tem outros dentistas também, né? Benézia, Elisane. Tem mais dentistas que eu não sei? Acho que só esses, né? Mas eu vou falar da Márcia e do Wagner porque eles fizeram no canal. Eu sofri muito mesmo com esse canal. Antes de fazer, o canal não dói. Tá? O canal não dói. O que dói é a inflamação que está lá, que tem que mexer. O canal em si não dói. Mas quando eles e outros irmãos nossos dentistas estão lá, fazendo uma mistura, que a gente nem muito bem entende, como que pode aquele material mole, eles misturam, quando botam no nosso dente fica duro. Quem fez aquilo? Quem criou aquilo? Quem passou naqueles processos químicos que ali estão? E quem o manuseia e coloca um dente e gera saúde e ajuda as pessoas, está trabalhando para Deus. Se estiver principalmente consciente de que Deus é Criador, tem autoridade sobre todas as coisas e me colocou como mordomo da criação. Quando você está lá e as pessoas dizem que eu não tenho emprego, né? Sou dona de casa. Não tenho emprego que trabalhe mais, meus irmãos. Eu não conheço nenhum emprego que trabalhe mais que dona de casa. Mas quando você está lá como dona de casa, ensinando os seus filhos o que é certo e errado, cuidando deles, se preocupando, mesmo, e muitas donas de casas, além de ser dona de casa, tem uma outra função, 2 empregos, né? Porque eu trabalho dentro e fora. A questão não é essa, se trabalha só dentro ou dentro e fora. Mas mesmo com as ocupações todas de ajudar os filhos, está preocupado em apoiar o marido, em ajudá-lo, em tentar cumprir os momentos difíceis que às vezes ele pode estar enfrentando. Você está cumprindo esse pacto, esse mandamento, esse mandato cultural, principalmente se estiver atento ao fato de que Deus é Criador, tem autoridade e Ele estabeleceu você como mordomos do que Ele criou. Então, isso tem implicações. A igreja, então, não passa a ver o mundo como essencialmente mal. Há maldade no mundo, e muita, mas o mundo foi criado por Deus como sendo bom. Então, agora nós temos uma responsabilidade, então. Mas qual é o problema? Por que as coisas não são como são, pastor? Por que as coisas não funcionam como deveriam? Né? Por que as coisas são agora como estão? Mas para nós, por que elas não estão como o projeto de Deus? Que Ele planejou? Bem, aí vem o segundo aspecto, que é a queda. Isso também tem implicações para nós como igreja. Mas como nos relacionamos com a criação, tem necessariamente que passar pela criação e pela queda. Entender o que é a queda. Olha o que diz Romanos 8, verso 19 a 22. Desculpe. Pode parar, não, pode voltar, menina. Eu que passei. Só para a gente entender a ideia desse bloco. O pecado, então, afetou de forma negativa todas as esferas da vida. Nenhum aspecto ficou isento. Você pode falar isso? O pecado afetou de forma negativa todas as esferas da vida. Nenhum aspecto ficou isento. É importante essa ênfase também. Afetou, modificou, manchou, tudo. Nada ficou isento. Guarda isso. Nada ficou isento. Nada é neutro. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ideia de neutralidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8, 19 e 22. Pode passar agora sim. Os irmãos podem ler? Porque a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Pecado. Por isso que a gente diz, vai lá na Bíblia, que pecado não é só o que a gente faz. Pecado é o que a gente é.
Nós estamos em estado de pecado. E não afetou só os homens e mulheres, só a humanidade. Afetou tudo. Paulo está dizendo que a criação está gemendo. Ela sofre, mas ao mesmo tempo ela espera. Ela espera o quê? Que os filhos de Deus se manifestem. Deus criou tudo como sendo bom. Nada do que há no mundo foi criado por outra pessoa. Nada do que há no mundo foi criado por outra pessoa. Nosso adversário, e nós mesmos, muitas vezes, como instrumento dele, deturpamos coisas que Deus criou. Mas nada foi criado por outra pessoa. Nem Satanás ou qualquer outra pessoa. Tudo que é criado foi criado por Deus. Talvez esteja sendo mal usado, mal manipulado, mal conduzido, mal sujeitado, como o mandato diz. Mas o problema é que também, ao mesmo tempo, tudo está afetado. Nada ficou isento. Então, assim, por exemplo, todos os ritmos musicais foram criados por Deus, mas todos eles estão afetados. Não, Deus está isento. As expressões culturais são parte da criação de Deus, ou seja, são consequências do que Deus nos delegou como autoridade para cuidar da criação, mandato cultural, mas todas elas estão afetadas pelo pecado. Então, por exemplo, ontem quando eu estava conversando no fórum, isso acontece com muita naturalidade, não foi um fato isolado. Eu estava falando sobre a questão do marxismo cultural, uma mentalidade que há no Brasil, na América Latina de forma maior, baseada principalmente nos ideais marxistas, mas como forma de cultura, não como um projeto econômico, que afetam o Brasil e aprovam leis absurdas como a lei pro aborto, uma lei para a institucionalização da prostituição, coisas que a gente sabe, a gente vê infelizmente no jornal todo dia. Falam sobre isso. E uma pergunta que levantaram, na verdade uma indicação foi: mas pastor, o capitalismo também não presta. Bem, em nenhum momento eu disse que o capitalismo prestava. Eu só estava dizendo que o marxismo não presta. Porque a questão é exatamente essa. O marxismo está errado, o capitalismo também. O debate não é esse. A questão não é, não, eu rejeito o comunismo porque o capitalismo é melhor. Não. Eu rejeito o comunismo porque ele está afetado com todas as esferas da criação. O capitalismo também. Em áreas diferentes, com implicações distintas, que é papo para uma outra conversa, provavelmente o pastor Juque pode explicar isso melhor do que eu, as implicações e o que acontece de fato. Mas a questão é, não há nada isento, não há ideologia isenta, não há neutralidade. Às vezes, a gente ouve um repórter falar no jornal e a gente se esquece disso. A gente acha que ele é neutro. Não há neutralidade. A notícia é, na verdade, a interpretação de um fato. Passando por uma pessoa como eu e você, afetada pelo pecado, que está narrando algo que aconteceu entre pessoas afetadas pelo pecado. Não há neutralidade. Mas é impressionante como há gente que diz assim: pastor, a Bíblia é difícil de entender. Porque assim, eu olho lá e diz lá que Jonas foi engolido por um peixe. Pastor, isso não faz sentido. Não faz sentido isso, pastor. Só que aí o cara abre o jornal e diz lá: pescador é encontrado vivo depois de não sei quantos dias na barriga de um peixe. Essa notícia existe, aconteceu em 1918. E o cara acredita. O cara lê isso no jornal, ele vê a foto de um peixe e ele acredita. Ele não questiona: será que o jornal não está tentando me manipular? Será que o jornal não está tentando fazer eu acreditar num negócio que é um mito? Mas quando ele olha para a Bíblia, ele questiona. Porque o problema é que nós achamos o seguinte: a Bíblia está falando de Deus, então é tendenciosa para falar de Deus. E o jornal é neutro. O jornal é neutro, ele não está tendencioso para lugar nenhum. Está. Não é neutralidade, porque todos os aspectos foram manchados. Então nós como igreja não só temos que ter uma percepção crítica quanto a isso, mas temos que atuar nesse mundo que foi criado bom, mas agora está manchado. Esse é o nosso lugar de peregrinação, como o pastor John falou na sexta-feira. É aqui que nós caminhamos como cristãos, nessa tensão entre o que Deus criou como sendo bom, mas que agora está corrompido. Não há isenção, nem mesmo da mente. Cuidado com isso. Ainda há um ranço ainda, menos é verdade, da modernidade, que às vezes, principalmente em escolas, em alguns ambientes de trabalho onde as ciências exatas são mais valorizadas, de que a razão, a mente está isenta para emitir juízo sobre todas as coisas. Como cristão, nós acreditamos que a mente, ela foi criada por Deus, mas ela não está isenta. Tudo foi criado por Deus com um propósito, a mente também, mas tudo está afetado, tudo está maculado, manchado, inclusive a nossa mente. Então a gente não pode usar ela como um critério definitivo, confiável. Ela também é passível de erro, aliás, muito.
quantas vezes a nossa mente não nos trai o próprio dono dela, né, que fica confuso com os pensamentos que tem. Então, nós temos que lembrar que Deus criou todas as coisas com um propósito definido, como sendo boas, e isso tem implicações para nós, porque nós somos os mordomos dessa criação. Então a gente não pode rejeitar, achar que o que está fora dos muros da igreja, fora da circunscrição da religião, é para ser rejeitado e ser jogado fora, mas a gente também não pode abraçar. Então vamos pegar tudo que é lá fora, pastor, vamos pegar tudo que Deus criou, trazer para cá. Não, tudo está afetado. Nós temos que identificar esses sinais da queda para rejeitá-los, para apontar a verdade a partir da Bíblia, como cristãos. E isso tem implicações no seu trabalho, na sua escola, na sua vida em família, e assim por diante. E por fim, o último aspecto, que é a redenção. Bem, o que vai ser feito disso e como nós desenvolvemos isso que Deus está fazendo? E a premissa básica é: em Cristo Deus resgata todas as coisas, reordenando-as para cumprirem seu propósito inicial. Você pode ler? Em Cristo Deus resgata todas as coisas, reordenando-as para cumprirem seu propósito inicial. Meus irmãos, o Evangelho não é uma mensagem para almas penadas. O que vai dizer com isso? O Evangelho não é para dizer: Deus vai salvar a sua alma, o resto deixa para lá. O Evangelho é o resgate de todas as coisas. Deus está redimindo tudo. E presta atenção nisso, um parênteses aqui importantíssimo. E Deus vai redimir tudo, porque ninguém pode parar a mão de Deus. Então Ele vai redimir tudo. E o meio que Ele estabeleceu para isso é o seu povo, em Cristo, para fazer isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, 2 versos distintos de Romanos 5, para explicar essa tensão entre o que aconteceu e o que Deus está fazendo agora. Portanto, como por um homem, está falando de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Mas olha o que diz o verso 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Adão nos representou na transgressão, por isso todos nós caímos, todos nós pecamos, por isso todos nós estamos debaixo dessa pena, e a criação inteira também. Mas Cristo nos representou na hora de pagar a dívida. Adão representou na dívida feita, Cristo representou na hora de pagar. E por isso, em Cristo, e esse posicionamento é importante, em Cristo nós somos chamados para reordenar, para ser os agentes de Deus, para realinhar a criação com o seu propósito inicial. Então, quando a gente fala de temas como família, casamento na igreja, nós não estamos simplesmente mantendo um padrão tradicional, um dogma que a igreja criou. Não é isso. Nós estamos dizendo às pessoas, relembrando a nós, dizendo às pessoas que Deus criou o casamento com um padrão, com um propósito definido. A queda o manchou, a queda o deturpou, e isso para ilustrar com o casamento pode ser feito qualquer coisa. E nós agora estamos dizendo: Deus quer reorganizar, redimir o casamento e a família. Por isso nós não podemos ficar quietos diante daquilo que o Estado faz para infringir isso. E eu estou simplificando o casamento, nós podemos usar inclusive por esferas que nós achamos muitas vezes que não são santas. Deus criou a ciência, mas o pecado manchou a ciência. E agora nós somos chamados como cristãos a redimir a ciência em Cristo. Então, se você trabalha numa área que envolve pesquisa ou desenvolvimento científico, a sua tarefa é lá entender o seu papel como cristão para redimir aquela área, redimir aquele aspecto da vida. Se você é um educador, Deus é o maior interessado no ensino. Deus pega Adão e Eva e diz: olha só, vou ensinar para vocês, e vocês ensinam para os seus filhos, ensinam para os próximos. Posso dizer então que Deus inventou o ensino, mas o pecado manchou o ensino, manchou a transmissão de valores. Se você é um educador temente a Deus, servo de Deus, sua tarefa então é redimir a educação, deixar para fora aquilo que é sinal claro da queda e ver na criação de Deus o que é belo, o que é bom, que pode ajudar a reorientar a educação. Já temos alguns exemplos mais diversos, irmãos, para mostrar que não há uma área da vida
onde o cristianismo não seja relevante. O evangelho que nós recebemos não é somente, entenda isso, ele é a mensagem da nossa salvação para a esperança da vida eterna. Mas não é somente isso, porque essa esperança da vida eterna tem implicações agora. E essas implicações não é nós nos retirarmos do mundo, tentamos fugir dele, mas também não é nós entrarmos no mundo e absorvermos seus valores. É uma postura distinta, que é entrar no mundo, ficar nele, mas não ser ele. Ser outra coisa, que é ser igreja. É isso que estamos chamando para fazer. Para isso, você não precisa necessariamente ter um título de pastor, de missionário, de obreiro, de diácono, ou qualquer título que possam criar, de levita, ou qualquer outra coisa. Você não precisa desses títulos. Nós precisamos de lembrar do mais elementar que a Bíblia nos ensina. Deus criou tudo. O pecado manchou, mas não destruiu. Deus agora vai realinhar. E vai usar a igreja para isso. O evangelho não é para colocar o mundo de cabeça para baixo, não. O mundo já está de cabeça para baixo. O mundo já está invertido. O evangelho é colocar tudo no seu devido lugar. Realinhar todas as coisas para a glória de Deus. Nós somos chamados para isso. Realinhar todas as coisas para a glória de Deus. Redimir, ser os agentes da redenção. O mundo está em trevas. E apesar de ainda haver resquícios de treva em nós, nós somos luz. Chamados para ser luz. E ser luz é anunciar o evangelho com a boca, anunciar o evangelho com a vida e viver de forma condizente com essa mensagem. Conduzir tudo que eu faço de forma condizente com a mensagem. Às vezes, quando a gente ouve esse tipo de mensagem, a gente pensa somente no aspecto do bom testemunho. E o bom testemunho é o fundamento para uma boa mensagem. Ninguém vai ouvir a nossa mensagem se nosso testemunho não é bom. Mas eu quero falar sobre mais do que isso. Quando você for produzir, ou você produz o seu trabalho, os limites daquela produção têm que estar baseados no fato de que Deus é Criador, de que a criação está caída, de que Deus te chama agora a reorientar. Então, se você vai escrever um livro, você vai escrever uma poesia, compor uma música, você como cristão precisa ter isso em mente. Porque esse é o padrão pelo qual Deus estabeleceu que o cristão deve resgatar, redimir a criação. Infelizmente, a gente faz música por outras razões. Por isso tem tanta coisa com selo de evangelho, mas infelizmente nós sabemos que não é. Sabemos que não é. Quando você vai fazer um plano de aula, eu falo mais professor, não sou professor não. Eu tenho esposa professora, né? Trabalho desde 17 anos de idade com isso. Você vai fazer um plano de aula, você tem que produzir esse plano de aula. Não é necessariamente preocupado. O que está falando de criação desse plano de aula? Não é isso. Nada que está ali naquele plano, o que você vai ensinar a transmitir, se você é um cristão, pode extrapolar o que Deus estabeleceu. Nada pode estar falando dessa grade, dessa estrutura que Ele estabeleceu. Que isso fundamenta no fato de que Ele é Criador, de que a criação não é perfeita porque ela está caída, contaminada, mas então há aspectos bons e ruins nela, e agora eu quero rejeitar o que é queda para mostrar o que a criação boa de Deus tem. Você não pode, muitas vezes, escrever versículos bíblicos nas coisas do seu trabalho, mas os valores da Bíblia têm que estar permeando tudo que a gente faz. Você não precisa escrever os versículos lá, não precisa colocar versículos em relatórios financeiros, mas tem que fazer relatórios financeiros baseados nessa estrutura, como cristão. Qual é a conclusão? Palavras de Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, como eu falei, homem servo de Deus, foi pastor por um período. E aqui cabe uma observação. Ele não foi pastor e se lançou a político como eu sou o pastor fulano de tal. Quando Kuyper entendeu que ele tinha uma vocação para a política, e ser político é uma vocação, tá? Só que infelizmente muitos que têm essa vocação não estão, e os que não têm estão. Esse que é o nosso problema, né? Kuyper entendeu que ele tinha uma vocação política, sabe o que ele fez? Disse para eles: irmãos, durante o tempo, eu atuei como pastor, Deus me chamou para isso, mas agora está me chamando para uma outra coisa. Ele abriu mão do título de pastor. Ele foi Abraham Kuyper, não foi pastor Abraham Kuyper quando ele foi comunista, ele foi Abraham Kuyper. E ele dizia: eu não quero fazer da Holanda uma nação religiosa cristã. Eu quero fazer da Holanda um estado onde os valores cristãos estejam presentes, mesmo que aquelas pessoas que estão não temam a Deus, mas elas vão, sem saber, ser influenciadas positivamente pelos valores do Evangelho. E olha o que ele diz sobre isso. Onde quer que o homem esteja, seja o que for que ele faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte, na ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus.
Quando alguém planta uma semente, ele diz, está a serviço de Deus, deve ser conduzido por Deus, ter como alvo que aquela planta seja para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo é do nosso Deus, tudo é dele. Não acredite nessa mentira de que há coisas que não são do nosso Deus. Tudo é dele. E nós, como seu povo, propriedade dele, temos que tomar posse. Não no sentido costumeiramente dito, né? Quem tomar posse. A gente não toma posse da criação, jogando óleo de avião, jogando panfletos nas cidades, indo pelas esquinas, gritando, fazendo rituais. Não é assim que toma posse da criação. A gente toma posse da criação sendo mordomo de Deus nela, ouvindo a voz do dono da criação e tentando imprimir nela o que ele quer, tentando fazer o que ele quer, fazendo o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa vida e família, tudo da maneira que Deus quer, segundo o padrão que ele estabeleceu. Eu queria orar por você, para nós encerrarmos essa nossa meditação. Eu posso te garantir, com toda certeza e honestidade, que é bem mais fácil pensar sobre isso e falar sobre isso do que fazer. Mas a questão é que não há outra alternativa, não há outro caminho para seguir. Então o que nós temos que fazer é pedir a Deus que nos ajude a não só entender, mas a aplicar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus sobre isso. Vamos tentar entender, não numa oração de 5 minutos, mas pedir a Deus que nos ajude a entender na vida, o nosso papel, que é na igreja e fora da igreja, ser cristão. No domingo e de segunda a sábado, no que eu faço para a igreja, seja com meus dons que aqui abençoam essa comunidade, e no que eu faço fora da igreja, com os dons que Deus também me deu para abençoar lá. Se nós tivéssemos que resumir a mensagem do Evangelho, o que Deus quer do seu povo, eu não me lembro quem me ensinou essa frase, de onde eu peguei, mas eu tenho para mim que o resumo melhor é: Deus quer que o seu povo o conheça e faça o nome dele conhecido. Esse Deus quer de mim e de você. Nós o conheçamos e façamos o nome dele conhecido. Queria que nós orássemos, depois vamos cantar uma canção para encerrar. Feche seus olhos. Pai bendito, Senhor, Pai, a tua palavra apresenta o Senhor como Criador. Pai, o Senhor não precisava de nada, não tinha falta de nada, não tinha expectativas de alguma coisa que lhe seria necessária. Mesmo assim, por amor, o Senhor cria todas as coisas a partir do nada. O Senhor cria todas as coisas à nossa volta para o nosso próprio bem, e coloca homens e mulheres como mordomos de tudo. A tua palavra vai explicar como o pecado, que é terrível, que muitas vezes nós encaramos como algo corriqueiro, mas não é. Ele deturpa, ele distorce a criação. Ele, na verdade, é uma afronta aos teus projetos, porque ele muda tudo aquilo que o Senhor intentou fazer. Ele é uma tentativa de alterar os seus planos originais. O pecado afetou tudo, Pai. Senhor, mas nós, como teu povo, redimido, salvos, alcançados pela graça, nós vemos nessa criação, nesse mundo, onde há claras demonstrações da queda, mas tivemos com nossos olhos bem atentos, ainda há resquício da boa criação do Senhor. Nos ajuda, Senhor, então a discernir, como teus servos, para que possamos, Senhor, ser de igreja todo dia, para que muitas vezes, Senhor, mesmo que nossas atividades chamadas normais, do dia a dia, nós não possamos talvez usar diretamente versículos que embasam aquilo que nós cremos. Podemos talvez citar Paulo, ou Pedro, ou Jeremias, ou Isaías como sendo o fundamento para o nosso argumento, mas que os nossos valores, aquilo que nós cremos, e os limites para aquilo que fazemos sejam baseados, fundamentados na tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser melhores conhecedores dela, para que possamos, ao olhar para esse mundo, dar as respostas que esse mundo precisa e muitas vezes nem sabe que precisa. Ajuda-nos, Senhor, a termos a consciência de que estamos sempre diante da tua face. Então tudo o que fazemos segue os teus padrões e deve servir para a glória do teu nome. Pai, nos faz conhecer mais do Senhor, e que esse conhecimento
nos leve a levar outras pessoas a conhecer o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.